assistindo aqui que são cristãos, você vive num país que, apesar de um problema ou de outro que sempre há, ainda temos liberdade religiosa. Tanto é que eu estou podendo fazer essa live na minha casa, explicitamente uma live sobre a Bíblia Sagrada. Eu posso ter um museu aqui que se chama Museu de Arqueologia Bíblica. Não tem ninguém proibindo essa live, felizmente. Não está sendo gravada de um porão, às escondidas, com o rosto assim coberto, porque ninguém pode saber minha identidade. Não. Temos ainda liberdade religiosa no país. Apesar, é claro, de um problema aqui ou outro ali. Temos liberdade religiosa, pelo menos oficialmente, ok? Mas na época do Império Romano não era bem assim. Embora a perseguição aos cristãos ela variava de lugar para lugar, de época para época, era muito complicado ser cristão na época dos imperadores. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas que deram sua vida pelo cristianismo, pela fé cristã, pelo Senhor Jesus. Ou seja, se você tem hoje uma Bíblia aqui na sua casa, saiba que muito sangue foi derramado de pessoas que testemunharam com a própria vida para que esse livro chegasse até você. E esse achado arqueológico da Alemanha tem tudo a ver com isso. Então, eu vou contar para você que achado arqueológico foi esse, como foi a história desse achado, vou até colocar aqui, e qual o impacto disso para a história do cristianismo. Então, adicionando aqui, é o amuleto cristão de Frankfurt, tá bom? Vou falar um pouquinho desse amuleto. Ele foi encontrado em Frankfurt, e num assentamento romano que há na cidade de Frankfurt. Eu já estive em Frankfurt 2 vezes, 3 vezes, na verdade. É uma cidade linda, que fica ali na Alemanha. Vou mostrar no mapa para vocês. E pouca gente sabe que embaixo das atuais construções de Frankfurt, você tem muitas ruínas do período romano. Muitas ruínas do período romano. Então, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aí é do sítio romano da cidade de Nida. Nida era uma cidade romana que pertencia à região germânica, por isso o nome Germany em inglês até hoje. A gente fala Alemanha aqui no Brasil, porque a gente pega a forma latina, os alemanos, por isso a gente chama Alemanha. Mas os de fala saxônica, como os ingleses, chamam de Germany. Então, na época romana, ali você tinha a região germânica, que era uma região, inclusive, que havia bárbaros ali. Os germânicos vão participar, inclusive, da tomada de Roma em 476 depois de Cristo. E aqui debaixo das construções modernas de Frankfurt, você tem essas ruínas aí que datam do primeiro, do segundo século de nossa era. Engraçado, no Brasil a gente acha, às vezes, uma coisa de 200 anos, já fica assim abismado, né? Lá eles acham coisas de 1000 anos na Europa. Se vai para Israel, coisa de 2000, 3000 anos. É muita diferença de história. Como eu falei, no Brasil, se você encontra as ruínas de um casarão do século XVIII, uau, já é uma coisa extraordinária. Ali perto do Tangará, tem as ruínas de uma casa do período dos Bandeirantes, século XVII. A gente já, uau, isso aqui é do século XVII. Isso aí nem é contado muito na Europa. Não estou menosprezando as antiguidades do Brasil, não. Eu estou falando que lá eles têm uma história mais antiga para contar. Aqui, inclusive, essa foto que vocês estão vendo é de um banheiro romano do segundo século. Aí é a privada romana, estão vendo o vaso sanitário do período romano. Então, imagina, um banheiro de quase 800 anos de idade. Eles também encontraram ali, embaixo de Frankfurt, a cidade romana, como eu falei, chamava-se Nida, N-I-D-A. Eles encontraram uma casa que pegou fogo, uma casa datada do segundo século. Essa casa pegou fogo e o telhado dela caiu inteiro. Não encontraram nenhuma ossada debaixo do telhado. Então, eles deduzem que quando a casa pegou fogo, era uma casa de 2 andares, as pessoas conseguiram fugir antes do incêndio. Apenas para que você entenda, os incêndios eram muito comuns em Roma antiga. Tanto é que Nero botou fogo em Roma. Alguns duvidam se foi Nero mesmo, mas a história tradicional diz que Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Roma padeceu no incêndio nos anos 60 de nossa era, não 1960, anos 60, primeiro século, na época de Nero. Então, as casas eram de madeira, muitas delas, então pegavam fogo mesmo. E aqui o telhado inteiro caiu da casa.
E os arqueólogos fizeram uma coisa impressionante. Eles conseguiram tirar o telhado inteiro com muito cuidado para que ele não quebrasse, não desmanchasse. Olha o telhado, e levaram para um outro lugar, onde ele está até sendo preparado para uma exposição, para entender um pouquinho como era a casa da época. Então o telhado pegou fogo e caiu. O forro, na verdade, né? O forro. E aqui você tem os arqueólogos examinando aquele forro romano de 900 anos, aproximadamente, desse incêndio. Aí a gente fica perguntando assim, como foi a vida das pessoas que viveram nessa casa? Como é que elas interagiam? O que elas comiam? Como é que era? Aliás, eu quero até que você coloque aqui nos comentários também, deixa eu só ver aqui, o que você acha que era a vida romana naquela época? Eu quero que você coloque aqui, eu quero ver o seu comentário aqui. Você acha que eles tinham lazer também? Como é que você acha que era o lazer deles? O que você acha que eles comiam? Como é que seria a diferença dos ricos para os pobres? Coloque o seu comentário aqui, que eu posso, de repente, pensar o seu comentário e colocar aqui na live e fazer uma anotação dele, tá bom? Então, vamos ver aqui novos comentários. Vamos ver aqui, o pessoal vai colocar. Como eles chegam... Alguém fez uma pergunta assim, ó. Como eles chegam... Vou botar isso aqui, ó. Como eles chegam a essa conclusão de que esta casa é desta data? Quem perguntou foi a Joselita Ferreira. Enquanto o pessoal colocando no comentário, eu vou responder a você, Joselita. Há várias maneiras que nós temos de datar um artefato. Uma maneira que nós temos de datar um artefato é pela forma dele. Eu não sei se a gente tem fácil aqui. Eu não tenho aqui uma lamparina romana, senão eu ia mostrar para você. Tem uma lamparina romana por algum canto aqui. Quando a gente pega, por exemplo, as lamparinas, elas mudam de formato de acordo com o tempo. A cerâmica também muda, o estilo de construção das casas muda. Seria mais ou menos como um automóvel. Você vê um automóvel, se você entende bem de carro, você fala, esse aqui é um Dodge Dart 1960. Como é que você sabe que é um Dodge 1960? Pelo modelo dele. O outro fala, esse aqui é um Passat 1977, pelo modelo. Então, pelo modelo da cerâmica, da construção, dá para você saber qual foi a época que aquele elemento estava em alta. Como a moda, você vê uma fotografia, você sabe, olha, o Black Power, isso aqui é anos 70. Calça apertada embaixo e boca de sino, é anos 70. É a época do Black Power. Se você vir alguém usando uma gravata grandona, assim, você sabe, é anos 80. O estilo de roupa hoje é diferente. Você já vê uma calça mais pega-frango, né, sem meia. Então, você sabe, assim a gente analisa. E tem as técnicas laboratoriais também, como, por exemplo, o carbono 14. Se for um material orgânico, como madeira, folha, ossos, você pode, através do carbono 14, saber o período em que aquele elemento orgânico faleceu, tá bem? Vamos ver aqui agora o que o pessoal colocou aqui, meu bem. Conseguiu pensar algum comentário? Pode pensar, então, você aqui. Consegue colocar aqui? Não. Vamos ver se a Laura consegue colocar. Eles não... Bom, a Laura achou aqui, ó. Na minha visão, eles trabalhavam muito até o anoitecer. Batalhavam para conseguir território, voltavam para suas casas, tudo pela sobrevivência e sem muito lazer. Foi o quarto aba. Em parte, quarto aba, você está certo, em parte não. Eles tinham muito lazer, sim. Se tinha uma coisa que Roma mais fazia para essas pessoas, era o panis et circenses. Era dar muito pão e circo. Eles davam as arenas romanas, os teatros, tinham muitos espetáculos e o povo recebia distribuição de pão durante o espetáculo e muitas vezes algumas peças eram de graça. Eles tinham os esportes, tinham as Olimpíadas, tinham os jogos Dionísios, os jogos de Poseidon, que os romanos chamavam de Netuno. Então havia jogos, esporte, algumas coisas eram semelhantes a nós. Falavam muito mal dos políticos. Como é que nós sabemos? Porque em Pompeia e Herculano encontraram muitos grafites, muitas pichações contra os políticos. E eles também trabalhavam, mas não uma jornada de 8 horas como nós trabalhamos. As jornadas eram diferentes. Às vezes eles trabalhavam na parte da manhã, em Roma, trabalhavam na parte da manhã, eles acordavam muito cedo. Lembra? Eles não tinham telas. Então, o normal eram as famílias dormirem por volta das 7 horas, 8 horas da noite, estava todo mundo dormindo. Quem ficava acordado depois dessa hora não era bom elemento. Ou estavam em alguma festa não muito moral, ou estavam planejando assaltar alguém
matar alguém ou num bordel. Mas as pessoas chamadas mais famílias de bem, vamos dizer assim, dormiam por volta das 7, 8 horas da noite e acordavam com o raiar do dia. Então, 5 horas da manhã estavam acordando. Então, eles começavam a trabalhar das 6, 7 horas da manhã até por volta das 11 horas. Quando o sol ficava muito quente, especialmente na época do verão, eles fechavam a casa, fechavam tudo, iam descansar, a famosa sesta, que até hoje tem na Itália, em alguns países da Europa, e voltavam a trabalhar lá por volta das 4 horas da tarde, até as 5, 6, aí iam para casa, faziam um jantar, dormiam. É assim que funcionava, tá bem? Mais um aí para a gente continuar então, meu bem, a explicação. A Jussara Freire. Tinha muita guerra, mas os Jogos Olímpicos vieram por conta deles. Gladiadores, jogos de morte, reuniões políticas, diálogos muito fervorosos. Exatamente, Jussara, é o que eu falei aqui. Os jogos compensavam, e tinham sim as guerras. Mas às vezes as guerras nem sempre aconteciam na cidade. Uma das coisas que que o imperador fazia para segurar o povo tranquilo era a garantia de que o exército romano estava protegendo o povo lá nas trincheiras, nos limites de Roma. Aliás, para terminar essa resposta a Jussara aqui, ensinava-se na política da época que os limites de Roma, as fronteiras de Roma, coincidiam com as fronteiras do mundo civilizado. E o povo acreditava que, longe das fronteiras romanas, haviam pessoas que comiam carne humana, tinham dentes de animais, não eram 100% humanos, que eram uma mistura de seres humanos com animais, que comiam restos de comida, que não viviam em casas, e falavam coisas desconexas. E por não entenderem as coisas desconexas, eles usavam uma palavra que vinha do mundo grego. Quando os gregos não entendiam o idioma que era falado com eles, os gregos diziam assim, esse pessoal está falando um monte de bar. Quer dizer, não está falando nada com nada. Sabe quando você fala assim, eu não entendo o que ele fala, ele está falando para mim japonês, está falando não estou entendendo nada, a gente não fala assim, né? Aí ele está falando do chinês, ele está falando do russo, não entendo nada, aí a gente brinca, né? Ele está falando assim, ele está falando alemão, Rodas Doin, né? Aftusarden, ele não está falando nada disso, a gente está imitando o som como a gente acha que eles estão falando, e eles fazem a mesma coisa com o português. Os gregos diziam, ele está falando um monte de bárbaros. Aí de onde vem a palavra bárbaro? Aquele que fala um monte de coisa desconecta que eu não estou entendendo nada. Então os romanos garantiam ao povo, fiquem tranquilos que enquanto Roma existir com seu poderoso exército, sua cidade estará protegida, porque os bárbaros não vão atacar a sua cidade. E aí o povo pagava os impostos, mantendo o exército e o imperador no poder. É lógico que isso depois caiu no quinto século de nossa era, 476 depois de Cristo, quando a Roma ocidental caiu na mão dos bárbaros e depois foi a vez da Roma oriental. Tá bom? Vamos voltar para a nossa apresentação. E o amuleto, Rodrigo? Bom, eu vou falar que nesse achado de Nida apareceu esse amuleto que revolucionou a história do cristianismo. Mais algumas coisas para você entender. Esse é o mapa da Alemanha atual e eu circulei de vermelho para vocês onde está a cidade de Frankfurt e a cidade de Nida. Nida, na verdade, é um assentamento romano que fica hoje embaixo da moderna cidade de Frankfurt. Aqui está o mapa dos territórios romanos, na época do segundo século, na época de Adriano, 133 depois de Cristo. Adriano passou por várias partes do território romano, as linhas em amarelo mostram por onde Adriano passou. E a parte que está em vermelho mostra justamente a região germânica. Então, assim como hoje você tem no Brasil a região Nordeste, a região Sul, Centro-Oeste, ou talvez os estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, na época do Império Romano, eles tinham as regiões. Por exemplo, a Gália era o que hoje seria a França. Você entende? Você tinha a região da Germânica, era onde hoje ficava a Germânia, a Alemanha. A região itálica é a região onde fica a atual Itália. Então, eles tinham várias regiões no Império Romano. E na região germânica, que tinha a Germânia superior e a Germânia inferior, ficava na superior a cidade de Nida. Agora que começa a aparecer para a gente o mistério desse artefato arqueológico. Eu coloquei de propósito aí para vocês um mapa onde seria o sítio arqueológico de Nida, na Alemanha. Tá vendo a parte maior assim no continente europeu? Está de cor vermelho mais vinho, assim.
você tem ali a cidade de Nida, cidade romana de Nida. E eu coloquei no outro ponto da flecha a cidade de Jerusalém. São milhares de quilômetros de distância. Então, o que surpreendeu os arqueólogos a princípio foi encontrar um artefato genuinamente cristão a tantos quilômetros de Jerusalém no terceiro século de nossa era. Porque esse artefato foi datado por método laboratorial em torno de 250, 270 depois de Cristo. Qual a novidade? Toda a evidência cristã que nós encontramos nessa parte da Europa datava do quarto século em diante. Quase 150 anos depois. Mas nós já temos aqui, nessa época, por volta de 250 depois de Cristo, evidência de um cristão comprometido aqui. E como é que foi esse achado? Bem, ali em Frankfurt, em meio à construção moderna, lembra que eu mostrei que eles acharam aquele teto que colapsou, queimado na casa? Pois é, eles acharam também um cemitério romano. Aqui você tem uma arqueóloga escavando o cemitério ali na cidade de Frankfurt. Parece que a sua câmera foi desconectada. Deixa eu ver como é que eu faço agora para conectar. Aqui, alô, alô, voltou. A minha câmera, por alguma razão, ela permanece desconectada. Olha para mim se está aparecendo, meu bem. Eu recebi uma mensagem aqui. Do nada, ela sumiu a câmera aqui. Laura vai tentar me socorrer aqui. Vamos ver. Enquanto Laura vai tentando me ajudar aqui, o que acontece? Eles encontraram o cemitério romano na cidade de Frankfurt. E aí você tem a arqueóloga trabalhando na descoberta desse cemitério. Eu já tirei. Opa, perdão, voltei. Agora tá ok? Vocês estão ouvindo? Comentem aqui se vocês... Estamos ouvindo. Vai falando, Rodrigo, estamos ouvindo. Então, ok. Ok, vamos ver aqui. Eita, eita. Por favor, falem para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Se vocês estiverem me ouvindo, falem aí. Deu algum problema com a câmera aqui, eu não sei o que foi. Ah, Santa Laura me ajudou aqui, viu? Santa Laura de Engenheiro Coelho. Tem Santa Rita de Cássia, né? E tem Santa Laura de Engenheiro Coelho. Obrigado, meu bem. Então, naquele cemitério romano que eu estava mostrando para vocês, eles encontraram também essa sepultura onde havia essa ossada aqui. Estão vendo a ossada aí? E junto com a ossada, você tem uma marca aí de vermelho, porque embaixo do queixo do sujeito que estava sepultado, é que o som aqui do coisa tá ecoando aqui. No queixo dele aqui, tá vendo a marcada aí com uma seta vermelha? Eles encontraram esse amuleto que está aí do lado. É um amuleto pequenininho, de poucos centímetros, uma coisinha desse tamanho, que até parece com o filactério que os judeus usavam. Parece. Ou seja, o sujeito, se ele era judeu de origem judaica ou não era, eu não sei, mas ele estava com um amuleto que parecia os amuletos que os judeus faziam, porque os judeus tinham o costume de colocar no filactério, aqui na testa, um pequeno pedaço de prata enrolado com escritura bíblica. Encontraram, por exemplo, no cemitério ali no subúrbio de Jerusalém, encontraram um amuleto de prata datado do 7º século antes de Cristo, em Cafarnaum, no cemitério de Cafarnaum, em Jerusalém, e esse amuleto de prata, quando abriram o laboratório, viram que ali estava um pedaço da bênção sacerdotal que está no livro de Números. E quem encontrou foi uma criança que estava ali recebendo aulas do arqueólogo Gabriel Barcaí. E agora, na Alemanha, eles encontraram um amuleto muito parecido, onde você tem, de novo, um amuleto de prata, e ele estava embaixo do queixo da vítima. Então, você tem o corpo dele, o esqueleto dele, e embaixo do queixo,
você tinha esse amuleto aqui. Você não está aparecendo, mas pode continuar falando que eu vou... Ah, é? A Laura disse que eu não estou aparecendo, mas para eu continuar falando, que ela vai tentar passar aqui. E vamos ver mais uma imagem desse amuleto. Mostra o próximo, por favor. Ok. Era essa imagem aí, tá vendo? Vocês estão vendo, então, a imagem ampliada. É um amuleto pequeno, de poucos centímetros ali, de prata. E eles encontraram isso em 2018. Mas demoraram muito para encontrar uma técnica laboratorial da Universidade de Frankfurt que pudesse abrir esse amuleto e ver o que estava dentro dele sem danificar. E o rolo que estava dentro dele era tão fininho como se fosse da espessura de um fio de cabelo. Da espessura de um fio de cabelo. Se os arqueólogos houvessem aberto isso fora do laboratório, eles teriam destruído aquele achado arqueológico e nós não saberíamos nunca o que estava escrito ali. Então, continuando, a Laura falou que vocês continuam não me vendo. Eu vou continuar aqui mostrando os slides. Voltaram a me ouvir? Ok. Laura está vendo aqui, por alguma razão não estou aparecendo na imagem aqui, mas não tem problema. Vocês vão me escutando aqui e vão vendo as imagens que eu estou mostrando para vocês. Sem áudio. Sem áudio. Sim, Jussara Freire diz que estão me ouvindo. Deu um problema técnico aqui, ouvindo o Vitor, ok. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é do texto, da folhinha fina que eles encontraram dentro do amuleto e uma transcrição ao lado. O texto original estava escrito em latim. Estava escrito em latim. E a tradução que foi dada pelo professor Schulz, da Universidade de Frankfurt, é esta aqui. Em nome de São Tito, santo, 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 em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do mundo, resiste com o melhor da sua habilidade, foi o que ele conseguiu ler ou supor, todas as convulsões, retrocessos. Ó Deus, concede bem-estar, admissão. Este dispositivo de resgate protege a pessoa que rende à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Desde antes de Jesus Cristo, dobrai todos os joelhos, os celestiais, o terreno e o subterrâneo, e toda a língua confessar a Jesus Cristo. Esta seria a tradução. Eu não consegui encontrar o artigo científico que... Deixa eu só ver aqui se volta para cá, ainda continua, de alguma maneira, não está aparecendo a minha tela aqui, eu não sei por que razão. Sabem que isso aconteceu comigo um dia, né? Eu estava tendo uma... Não, mas agora você está aparecendo. Estou aparecendo? Com a câmera aqui Tá, a câmera do computador cai um pouquinho a qualidade, mas vocês conseguem me ver. Eu não encontrei ainda o artigo científico que foi publicado. Apenas parte do texto latino foi colocada e a parte diz aqui, in nomine sancti Titi. Então já me chamou a atenção chamar Tito de santo no 3º século. Aí depois traz Hagios, Hagios, Hagios. Interessante que Hagios, Hagios, Hagios é grego. Santo, santo, santo. Está em grego. Só que eles escreveram com letras latinas. In nomine, aí o nome de Jesus aparece abreviado, tá certo? Jesus Christus Dei Filho. Então, o Jesus Christos também está abreviado como se fosse em grego. Isso chama-se nomina sacra. É uma coisa que o cristianismo herdou dos judeus. Você escreve o nome de Deus de maneira abreviada por reverência. E o nome de Cristo aqui, nomina sacra, foi escrito de maneira abreviada. E Dei Filho, Filho de Deus. Aí tem uma parte que não foi publicada. Aí vem Quonian, Jesus Christo, omnis genua fletente celestes terrestres et inferi et omnis lingua conferiatur, ou seja, que ao nome de Jesus se confesse toda língua, tudo que está no céu, toda a terra. Esse texto parece, inclusive, uma tradução em latim de Filipenses, capítulo 2, versículo... Eu quero remover isso aqui. Filipenses, capítulo 10, deixa eu ver aqui.
capítulo 2, versículo 10 a 11. Filipenses 2, 10 a 11. Eu vou ler para vocês. Filipenses 2, 10 a 11. Parece bem esse texto da Bíblia aqui, ó. Veja bem, vou ler para vocês. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, parece que esse texto aqui de Filipenses foi transcrito, talvez de memória, ali naquele amuleto. O que esse amuleto me indica? Que já no início do 3º século de nossa era, o cristianismo já estava naquela região ali, na região dos Alpes, já estava num local muito longínquo em relação a Jerusalém. Isso revolucionou a história do cristianismo, porque até então muitas pessoas pensavam que o cristianismo só foi chegar para aquelas bandas lá para o início do 4º século. Mas eu tenho em torno de 100 e poucos anos antes, uma evidência que alguém já era cristão ali. Esse sujeito que portava talvez como forma de colar, porque estava aqui debaixo do queixo dele, esse amuleto, era alguém que havia se convertido ao cristianismo, e a gente fica imaginando, numa época de perseguição, como seria a religião cristã que ele desenvolvia ali. Como é que ele cultuava Jesus numa época em que não havia liberdade de culto? Porque nesse tempo, o cristianismo era considerado religio ilícita, uma religião não permitida pelo Estado. Então, o que isso me mostra? Que muito antes do que os historiadores imaginavam, o cristianismo já havia atingido aquela região de Roma. Aí me chama a atenção que Paulo fala que o evangelho já estava sendo pregado em todas as partes do Império Romano. Paulo fala isso. E esse achado arqueológico mostra que nós temos que recuar a expansão cristã em Roma para pelo menos 150 anos antes da época que nós pensávamos. Isso foi revolucionário. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, muito importante para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Em primeiro lugar, eu quero anotar uma coisa que muita gente não imaginava. Como a arqueologia também trabalha com técnica laboratorial. Se não fosse a ajuda dos especialistas em laboratório para ler, colocar aquilo no microscópio, de um linguista para fazer a decifração, a gente não conseguiria ler aquilo. Eu mesmo não consigo identificar o latim que está ali. Tem que ser um especialista em paleografia. Eu não conseguiria abrir aquilo sem danificar o artefato. Tem que levar no laboratório. Então você vê que a arqueologia, ela tem que trabalhar com várias áreas, tá bem? E aliás, o que você acha, antes de eu continuar a minha explanação aqui, dessa surpresa do cristianismo ter atingido um lugar tão longínquo numa época em que o cristianismo ainda era perseguido, mas a mensagem já estava lá muito antes do que os historiadores pensavam. O que você imagina disso? Como é que você reage isso aí? Essa descoberta arqueológica foi formidável e outras descobertas vão acontecendo. A gente nem sabe o que pode acontecer aí, tá bom? Alguém coloquei aqui, vamos ver alguma observação aqui. Presença do Espírito Santo, gostei aqui, olha. A Paula Mamana disse a presença do Espírito Santo. De fato, Paulo está certo. Esse movimento começou no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos receberam aquela incumbência e o batismo do Espírito Santo para começarem a pregar. E tem uma coisa a mais, Paula, sabe? Tem uma coisa a mais. Veja bem, no Antigo Testamento, a ordem de Deus era para que a pregação fosse centrípeda. O que é isso? Todos os povos deveriam caminhar para o centro. Centrípedo significa uma coisa que sai da periferia e vai para o centro, tá bem? Quando você tem um centro que atrai a periferia. Então, entenda que centrípedo é um movimento de fora para dentro. E a missão de Deus para o povo de Israel era centrípeda. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Olha, quando a gente lê aqui a palavra de Deus, você vai, por exemplo, ao livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 8. Olha a ordem que Deus deu para os israelitas, para os hebreus.
vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ou seja, Israel deveria ser o centro gravitacional do mundo. Todos deveriam ir para Israel, todos deveriam buscar... Só tirar aqui o comentário da Paula, que eu já respondi. Todos deveriam buscar em Israel o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, o movimento de fora para dentro. Eu vou ler outra passagem para vocês. 1 Reis, capítulo 8, verso 41 em diante. 1 Reis 8, 41 em diante, quando fala da inauguração do templo. Diz assim, da inauguração do templo de Jerusalém. Salomão assim afirma: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esse templo. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Então, pelo que a gente aprende aqui de Salomão, as nações estrangeiras deveriam ir para Jerusalém para obter o conhecimento do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Isso é chamado de missiologia centrípeta. Então, o povo iria da periferia para o centro. O centro atrairia. Todos sairiam do seu lugar e iriam a Jerusalém. Vamos ver mais uma passagem. Isaías capítulo 60, versículo 3. Isaías capítulo 60, versículo 3. Olha o que Isaías fala no tocante a Jerusalém, a glória de Jerusalém. Olha o que Isaías diz. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o esplendor do seu amanhecer. Numa outra tradução mais antiga, fala o seguinte: as nações caminharão para a tua luz, ó Jerusalém. Elas caminharão, ou seja, elas virão de fora para dentro. Jerusalém seria o centro catalisador da mensagem de Deus. Todos deveriam ir para lá. Então, a ideia do Antigo Testamento de missão seria: se vocês forem fiéis, ó hebreus, eu vou abençoar tanto vocês, que os povos do mundo inteiro irão até vocês para conhecer acerca do meu nome e da minha doutrina. Então as pessoas iriam caminhar para lá. Porém, na época do Novo Testamento, com a chegada do cristianismo, Jesus modifica esta forma de missão centralizada para uma forma descentralizada. Aí a missão passa a ser centrífuga, que foge do centro. Então, se no Antigo Testamento seria todo mundo caminhando para o centro, que era Israel, no Novo Testamento é todo mundo saindo de Israel para atingir as pessoas. Quer ver? Quando Jesus fala em Mateus, capítulo 28, acerca da ordem, da missão que ele passou para os discípulos, ele diz assim, Mateus 28, versículo 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu a diferença do Antigo Testamento para o Novo? No Antigo Testamento é: fiquem e sejam fiéis, e os povos vão vir até vocês. No Novo Testamento é: saiam daqui e vão até os povos. É uma outra forma de missão. Quando você vai a Mateus capítulo 24, verso 14, você tem a mesma ordem centrífuga de Jesus. Saiam do centro. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus 24, 14. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino a todo mundo. Aqui na minha tradução diz: por todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. Quando você vai também no livro de Atos, Jesus fala o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois saiam para pregar às nações. Em Apocalipse capítulo 14 também fala do anjo descendo do céu e dando um anúncio do evangelho eterno a ser pregado a todas as nações que estão no mundo. Então agora mudou o direcionamento. Se no Antigo Testamento,
Fique no centro e seja fiel, que eles virão a ti. No Novo Testamento saiam do centro e vão pregar o evangelho a todo mundo. É por isso que o cristianismo já não tem mais a ideia de um santuário central, um templo central para o qual todos os cristãos devem se dirigir. Eu gosto muito de levar pessoas a Israel. Eu incentivo que as pessoas vão conhecer a Terra Santa, mas não uma peregrinação naquele sentido de, como os muçulmanos têm com a Kaaba, lá em Meca, que muçulmanos do mundo inteiro têm a obrigação de, pelo menos uma vez na vida, visitar a cidade sagrada. Então ele tem que, como um compromisso religioso, de fazer uma peregrinação até Meca e fazer ali, andar em torno da Kaaba. O cristianismo não tem nenhuma ordem nesse sentido. Se você tem o privilégio, a oportunidade de ir a Jerusalém, conhecer as terras bíblicas, para saber onde tudo aconteceu, beleza. E eu quero ter o prazer de ser o seu guia. Aliás, em setembro eu vou ter uma viagem para lá com a Aline. Se você quiser viajar, fique atento aí nas redes sociais, tá bom? A Laura vai deixar o link aqui. Em setembro eu estarei com a Aline em Israel. A Aline do canal Israel com a Aline. Então é muito bom. Mas não é uma peregrinação religiosa no sentido de você tem a obrigação de ir a Jerusalém, como no Antigo Testamento o povo tinha que visitar Jerusalém na época das festas religiosas. Não existe isso. Nós estamos na fase em que Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse monte, nem em Jerusalém. Então, nessa nova configuração, a ordem não é mais fique no centro e eles virão a ti. Saia do centro e leve o evangelho a eles. Pregue o evangelho. Mas aí os cristãos primitivos tinham uma série de dificuldades. Questão financeira, a perseguição, que aliás Deus até permitiu que a perseguição espalhasse os cristãos para não ficarem presos num só lugar, e uma invenção cristã que eu vou revelar que vai surpreender você. Vamos ver se alguém acerta. Qual foi a invenção cristã que revolucionou os livros? Vamos ver se alguém acerta. Qual foi a invenção cristã que revolucionou os livros? Vamos ver se alguém coloca aqui, ó. Tá certo? Vamos ver aqui a invenção cristã que revolucionou livros. Alguém colocou batismo. Não, o batismo não revolucionou livros. Esse aqui. Ricardo, monoteísmo? Não, o monoteísmo não foi uma invenção cristã, Ricardo. Ele já existia. Opa, Wesley colocou aqui, Codex. Parabéns para o Wesley. Codex. Alguém colocou papiro? Não, o papiro foi inventado pelos egípcios. Foi o Codex mesmo. Eu vou mostrar isso que o Wesley falou na prática para vocês. Vou colocar aqui no palco uma foto para vocês verem. Esta aí é uma réplica, embora tenha textos originais, de como seria a biblioteca de Assurbanipal, uma biblioteca do 8º século antes de Cristo. Na época de Assurbanipal, os livros eram feitos em tabletes de argila. De novo, eu deveria ter pensado isso antes, que eu tenho esses tabletes aqui. Deixa eu ver se eu tenho um para mostrar para vocês. Eu tenho um aqui, ó. Olha que legal. Casa de arqueólogo encontra tudo. Os tabletes eram mais ou menos nesse formato. Eu vou colocar mais aqui para vocês verem. Ó. Os tabletes eram assim, ó. Estão vendo aqui, ó? Escritos desse jeito. Esse aqui, por exemplo, é um tablete. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ó, esse aqui é um contrato de casamento, inclusive. Tá certo? É uma réplica, é claro. O original está no Museu de Istambul. É um contrato de casamento. Então, os livros eram feitos nesse formato, em tabletes de argila. E eles ficavam assim, nas prateleiras. Porém, os egípcios já tinham uma forma mais prática. Ao invés de escrever em argila desse jeito, os egípcios escreviam em folhas de papiro. Então, quem falou aí que o papiro é uma invenção cristã? Não, o papiro foi uma invenção dos egípcios, tá bom? E data de aproximadamente 2600 antes de Cristo. Deixa-me voltar aqui, ó. Aqui, ó. Não, 3000 antes de Cristo é o papiro. Falei 2600 são as pirâmides. 3000. Então você tem aqui um papiro egípcio com desenho, tá bem? Mas tem inscrições aqui também. Estão vendo as inscrições? Então os egípcios escreviam em papiro. Agora, olha o formato do papiro. É um rolo, é um tubo. Então os livros eram em formato de tubo, assim. Era um pergaminho enrolado. Aliás, a palavra pergaminho vem de um outro tipo de papel diferente do papiro, que era feito da pele do animal, da membrana, do couro. Então era o pergaminho. Vamos voltar aqui à imagem.
Então você tem a biblioteca de Assurbanipal, que seria assim, e a biblioteca de Alexandria, que seria assim. Vocês estão vendo as prateleiras repletas de tubos como este? Então, se você fosse à biblioteca de Alexandria e fosse pegar um livro para ler, você pegaria um tubo como esse, tá vendo o sujeito lá pegando o tubo da prateleira, e você abriria o livro para ler desse jeito aqui, ó. Você leria assim, ó. Agora, olha a dificuldade de ler um livro em forma de rolo. Imagina você ter que ficar rolando para um lado e para o outro para achar uma passagem no livro. E mais, como o livro era muito caro, os gregos, romanos e também os judeus entendiam que o livro deveria ficar num lugar especial, numa espécie de santuário. Por isso que os judeus guardavam os rolos no templo, antes de ser destruído, é claro, no ano 70, ou nas sinagogas. Na sinagoga você tem um lugar lá chamado, que é o lugar de colocar a arca, perdão, de colocar o texto sagrado ali, os rolos da Bíblia, o Aaron, e naquele lugar ali você tem, então, uma pequena prateleira que você guarda os livros sagrados. Os judeus não saíam com rolos da Torá debaixo do braço, não existia essa cena de dois judeus com rolo da Torá. Oh, tudo bem, você está indo para a sinagoga? Estou indo, bom culto para você também. Não existia isso, igual hoje, cristãos levam Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. Levavam, né? Porque muitos hoje não levam mais, é uma pena. É uma pena. Há alguém para falar, Rodrigo, seja mais tecnológico, a Bíblia está aqui no celular. Mas eu duvido que na igreja você vai ficar lendo Bíblia em celular. A maioria fica vendo outras coisas, mas deixa para lá. Não havia, então, essa questão de, tudo bem, vamos estudar aqui a Torá? Não existia isso. A Torá era muito cara, dispendiciosa e difícil de ser carregada. E quando você queria examinar a Torá, tinha que ter todo um exame, não só a Torá, qualquer livro em forma de rolo, tinha que abrir num púlpito específico, conferir o que está aqui para poder não cometer nenhum erro, aquela coisa toda. Então os cristãos falaram, como é que nós vamos levar a mensagem de Jesus para todos os lados? Nós temos que simplificar isso. Então os romanos já tinham uma forma de caderno feito de madeira que eles usavam para produzir rascunho de texto. Era uma madeira, aqui no Museu do NASP, no MAB, nós temos um códex de madeira que você pode ver. Era uma madeira vazada no meio, onde você colocava um pouco de cera, e ali na cera você escrevia o rascunho. Depois você limpava aquela cera e podia corrigir o rascunho, tá certo? E daquele rascunho você passava para o papiro ou pergaminho. Os cristãos, baseados naquilo, pensaram, e se nós cortarmos o rolo em várias páginas? E não somente isso, cortar em várias páginas, mas costurar essas páginas. Vai ficar mais fácil de levar a palavra de Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Aí surgiu esta forma de livro, que chamamos hoje de códex, em grego, codice, em latim, ou códice, em português. Da palavra códex, códice ou códice, veio a palavra caderno. Por isso que um livro como a Bíblia aqui, ela é feita de vários cadernos. Quem trabalha em gráfica sabe isso. São vários cadernos costurados aqui no dorso, na lombada. Eles têm a lombada, tem o dorso aqui, você é costurado, e aqui você tem a Bíblia de um lado para outro. Então, foi este afã de levar a palavra de Deus para todo lado que simplificou o formato dos livros que nós temos até o dia de hoje. Então, tem aqui, para terminar, um manuscrito do Mar Morto, uma cópia, é claro, e embaixo um livro moderno. Então, se você fosse achar uma passagem no manuscrito Mar Morto, imagina a dificuldade. Rola para cá, rola para lá, mas num livro em forma de caderno é muito mais fácil. Agora, imagine os cristãos levando essa mensagem sob o risco da sua própria vida. Tá certo? Alguém perguntou aqui, foi encontrado algum pergaminho do Novo Testamento em aramaico? Não foi encontrado. Quem perguntou foi a Valdierg. Não foi encontrado. O que nós temos hoje é a Peshitta, que é uma tradução do Novo Testamento para o siríaco, que é o aramaico, tá certo? Mas não foi encontrado e não há nenhuma evidência no passado